Olá, POCs de todo o Brasil e que sabe de 36 países que nos escutam. Eu inventei esse número. 36 países. Eu inventei esses 36 países, tá? Eu não sei quantos países nos escutam, eu sei que são alguns, mas enfim. Mas é por aí. São milhões de brasileiros que amam a gente, né? Hoje estamos de volta com mais um POC de Cultura essa semana. Vamos dizer uhul. O Caco é muito funéria até. É muito dark pra mim. É sempre uma funéria. A nova era do Caco, meu Deus do céu. Cadê o Caco do Oi, gente? Morreu. Ai, mentira. Enfim, a gente tá de volta com esse podcast que vocês já viram aí no título, que a gente vai falar sobre Pink Money, né? Esse já foi um podcast que um episódio que a gente já tinha gravado alguns meses atrás. Sim. Mas acabou ficando datado porque foi acontecendo várias coisas, né? Sim. Enfim, mas antes da gente começar a falar, vamos nos apresentar. Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe. Eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Ele voltou. Mas ainda não senti que foi orgânico que você falou antes. Eu fui ecoado. Bom, gente, e a gente gravou esse episódio e, enfim, até os personagens eram os mesmos, né? Sim. É verdade, só intensificou, né? Só intensificou, né? Foi intensifaz total. Isso mesmo. Mas aconteceu que a gente gravou assim 2 semanas depois, aconteceu várias coisas, não tem como a gente lançar, a gente tem que regravar. Sim. E foi uma coisa que a gente ficou protelando até que chegou o famoso episódio do Nego do Borel com a Luísa Marilac, né? Sim. Que todo mundo que nos ouve deve conhecer esse caso, porque a imprensa falou disso muito. E a comunidade LGBT falou bastante. Inclusive também. Falou com nomes, né? Pelas primeiras vezes a gente ouviu as palavras transfobia no G1. Isso, né? Sim, exatamente. Eu acho que, pra quem não conhece, e talvez o único disclaimer que seja necessário é que Luísa Marilac é a famosa do porra, se isso não é tá bom, o que é tá bom então? Enfim, whatever. É alguma coisa assim. Ela é uma mulher incrível que faz um trabalho incrível, não só fazia na vida pessoal, até também desenvolver trabalhos voltados à influência né, digital. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que sempre lembrar de enaltecer o nome dela, de enaltecer o nome das pessoas que sofrem isso, antes da gente também perder mais tempo discutindo em cima das outras pessoas. Luísa Marilac é incrível, meu Deus do céu. Eu amava muito o vídeo, gente. Eu vi assim em looping. Se isso não tá melhor, tá na melhor. Se você tá na pior, porra. O que tá bem, então? Primórdios da internet, né? Isso aí. Exato. Inclusive, se chegar na Luísa, vem com a gente, por favor. Ai, sim. Ela é vizinha de uma amiga minha. Eu vou falar com essa minha Acho amiga. que E Maeli, se você estiver ouvindo, você vai ter que ir lá falar com a Luísa, tá? É isso. Ai, que tudo! Mas todo episódio que a gente cita alguém fulano, se você estiver ouvindo, eu amo que a gente tem um contato. A gente acredita. A gente acredita no nosso poder. Bom, e o Nego do Borel foi extremamente desagradável. Ele já tinha sido desagradável na questão do clipe, né? Sim. Do clipe lá que ele se travestiu. E ele disse recentemente que é um personagem que ele tem há mais de 10 anos. Foda-se. Foda-se. Faça mil favores, entendeu? Sim, vidas LGBTs não são personagens. Exatamente. E aí ainda tem tem várias outras queridas, né? Que a gente, queridas assim, aspas, que também usam do Pink Money o tempo inteiro pra se esbaldar e ficarem ricas, milionárias. Tipo a Anitta, é bem conhecida do Pink Money. A Vanessa, né? Camargo. Lá também. A Camargo. É a diva do Pink Money. É Camargo ou não é Camargo hoje? Ela é Camargo. Ela voltou a ser Camargo. Então, porque ela tinha largado o Camargo, ela voltou com o Camargo, mas depois ela saiu de novo, não saiu, não? Saiu. Acho que saiu. Eu acho que teve aí, tipo, umas... Não, mas ela agora tá com o Camargo porque descobriu que fizeram um estudo que não conseguia dissociar a imagem. Não, é impossível. É porque, na verdade, ela queria queria fazer uma carreira internacional, né? Sim, Aí, por isso que A primeira tentativa de carreira internacional, gente, veio dela ali, ó. Shiny Roll. Shiny Roll. E antes de Shiny Roll tinha uma Stick Down. Stick. Começou com aquela música horrível com Ja Rule. Ai, Fly. Ai, sim. Que aquilo era tenebroso. Fly, gente, mas Stick Down, eu digo pra vocês, Stick Down amo dançar Stick Down. Box. Isso. Luta. Não, eu amo uma música da Vanessa que eu amo. O clipe é bom, exato. O clipe é bem produzido. Uma música da Vanessa que eu amo, gente, e o clipe também é Não Me Leve a Mal, Let Me Be, que é metade em português e metade em inglês. Eu amo a letra, não tem nada a ver. Você tenta entender a letra, não dá pra entender. Parece um trem-bala, só que é um trem-bala indireta, porque você não entende nada. Foi a divulgação desse single que ela foi fazer uma passarela, que nasceu o lendário vídeo da Ju Caveirinha. Exato. Ai, eu amo.
que ela faz na sapataria, né? Que ela tá lá inaugurando uma loja de sapatos. Acho que que ela começa, tipo, dançar, só que tá possuída. eu amo um meme que tem naquela página Rasguei, que eu amo essa página, inclusive, no Facebook, que ela coloca assim, você quer carreira internacional? Toma, é a Vanessa na sapataria, sabe? Eu amo os primórdios da internet. A gente já falou de Luísa Marilac e Chiu Caveirinha, que é um pouco de cultura... Nossa, sim. Túnel do Tempo. Sim. Uma coisa, essa semana a gente tá lançando hoje, terça-feira, dia 29... Hoje é dia 29? Terça-feira 29? Terça-feira, dia 29. É dia da visibilidade trans. A gente não esqueceu que temos desse dia tão importante para a comunidade, né? Mas a gente preparou um programa, nossa convidada especial, vamos ter uma convidada especialíssima, que vamos dar dicas durante a semana, tá? Vamos dar dicas durante a semana, convidada, como é que vai ser isso tudo, pra gravar na próxima semana ela estará aqui, tá bom? Isso. Só pra galera não ficar falando, nossa, mas no dia da visibilidade trans vocês não vão falar. A gente tem isso já estruturado que a gente quer fazer, a gente só quer fazer com, tipo, muito cuidado e também com pessoas que têm essa vivência. Como a gente já falou, a gente não é um podcast que tem intenção de ser GGG, então a gente quer trazer gente que tem a prioridade tem a voz pra falar sobre isso, né? Então, a gente conseguiu uma participação, só que a gente preferiu ir pelas agendas e tal, estender. Isso. E fazer com mais calma. E aproveitando também, você, Little Poc, se define como uma pessoa trans, seja não binário, seja trans homem, seja trans mulher. Sim. Você é muito bem-vindo aqui. É muito bom que você esteja ouvindo a gente, muito bom que você esteja gostando e acompanhando. Caso você sinta vontade de se identificar e comentar que é uma pessoa trans e que ouve a gente, por favor, seria muito bom pra gente também saber que a gente conta com pessoas trans no nosso público. Eu acho que pra gente seria não só um belíssimo reconhecimento, mas a prova de que a gente tá fazendo aquilo que a gente acredita, unindo todo mundo. 100%. Sim, exatamente. Falou então, tudo. O dia de vocês, a gente gostaria de ouvir mais vocês. Nós celebramos as vidas trans que fazem parte do nosso contexto e gostaríamos de celebrar ainda mais as vidas trans que fazem parte dos nossos ouvintes, né? Exato. Isso, exatamente. Falou tudo. Tem uma outra coisa também que aconteceu na semana passada, né? A gente tá gravando no domingo, já é semana passada também. Que foi o caso do Jean Willis, né? Que abandonou o mandato dele na Câmara dos Deputados por a questão dos atentados. Não é essa palavra? Das ameaças. Ameaças de morte, etc e tal, que ele sofreu. Ele foi pra fora do Brasil de férias. E aí percebeu que ele não queria voltar mais, ele abandonou e vai entrar o David Miranda, que é casado com o Glenn Greenwald. Outra pessoa, outro gay. Que é uma pessoa de luta e tal. A gente também tá por dentro dessa pauta, desse assunto, como vocês sabem, mas como a gente já tinha se programado para fazer o programa de Pink Money hoje, a gente vai deixar pra dar mais tempo pra gente também entender como é que vai ser essas questões do Jean e dar uma distância maior pra gente conseguir fazer um programa com mais conteúdo, vamos dizer assim. Não só colocar o que a gente tá achando agora durante o momento, entendeu? Então a gente vai preparar um programa mais denso, vamos dizer assim, pra gente falar sobre isso. Um episódio que fale também sobre coragem de viver, né? Isso, exato. Como LGBT, né? Porque, enfim, acho que o que baseia essa história toda não é o Jean fugir. É a coragem dele ter resistido até agora. Isso. Porque exatamente. Isso foi grandioso, assim. E até como... é importante pontuar isso, que ele não tá fugindo de luta nenhuma, gente. Tem muita gente que pensou isso, que ficou ali falando assim, mas vai abandonar as pessoas que mais precisam dele. Os bolsominions estavam lá, tipo, usando isso como argumento, vai abandonar a causa. Ele não tá abandonando. Não só os bolsominions, tipo, a própria galera de esquerda, a própria galera que se diz progressista, LGBTs falando isso. É importante destacar aqui que ele não tá fugindo. É que a vida dele importa pra caramba. E a vida dele e da família dele. Exato. Exatamente. Uma militância com uma pessoa morta não é nada, entendeu? Exatamente. É melhor uma voz dele viva. Exato. E assim, a gente entende o impacto... porque assim, o impacto que Marielle teve na vida de todos os brasileiros foi um negócio muito grande em função da forma brutal como isso aconteceu. Isso. Mas a gente não precisa tornar a questão do Jean como eles também se tornando mais uma peça fundamental para esse tipo de coisa. E também é muito relevante isso que a gente está falando, no sentido de
montar, sei lá, talvez informações que possam ajudar de fato as pessoas, um guia de sobrevivência que seja. Sim. E também conseguir triar tudo isso para não entrar em histeria coletiva. Sim. Novamente, nós 4 entendemos e consumimos muita informação o tempo todo. A gente tá dentro de militância, dentro de uma série de coisas que envolvem política, e nenhum de nós é a favor da histeria coletiva. Então, assim, se forem feitas ações voltadas a isso, serão feitas muito bem pensadas, muito bem estruturadas, para não fornecer informação errada acima de tudo. É isso, gente. Um E podcast. vamos buscar conhecer pessoas que são LGBTs ou que sejam militantes de outras causas de minorias, porque eu vi um comentário de uma pessoa que eu achei muito pertinente, do tipo... o Bolsonaro eu escuto falar há 5 anos e a Marielle eu só descobri quem era quando morreu, entendeu? Sim. E, por exemplo, com certeza o Davi Miranda, as pessoas não conheciam ele até agora. Sim. Sabe? É muito importante também, porque pra gente não achar que era a única Que a voz. gente tá Era uma sozinho, voz muito importante, era uma voz grande, mas não é a única voz que a gente tem. Hoje a gente tem um congresso lotado de militantes LGBTs também. A gente tem eu esqueci o nome dela. Érica Malunguinho. Isso, é na Malunguinho. Assembleia aqui de São Paulo. É na Assembleia, mas a gente são tem... as 2 Éricas, né? A Érica Malunguinho e a... Esqueci o nome da outra Érica, mas... Ela também... São 2 militantes a favor da causa LGBT, são 2 militantes... Não, e tem vários lugares. Em Recife tem a Beyoncé Lima também, que ela tá junto. Então, é importante a gente saber que a gente perdeu sim um guerreiro forte pra nossa militância hoje em dia, mas que por motivos totalmente plausíveis, ele não tá fugindo, como a gente já disse, só que a gente não perdeu uma voz, a gente ganhou uma nova voz, né? Sim. O Davi Miranda... Ele já era vereador no Rio. Já era vereador no Rio. E é uma puta voz, ele é tão combativo quanto, sabe? Então, assim, ele é negro, ele é da favela. Sim. Então, assim, a gente não só ganhou uma voz pra comunidade LGBT, como pra outras causas e outras militâncias. Então... Exatamente. Gente, então, ó, vamos passar pra nossa pauta de Pink Money. Vamos lá. Como a gente tinha programado. O que é que vocês acharam, de fato? Eu sei que ninguém aqui concorda com a história do Nego do Borel, né? Mas vamos lá, o que é que acharam? eu José? concordo. Eu acho que tudo eu bem. acho que o nego é brincalhão, assim mesmo. Ai, que Eu horror! amo esse GIF, meu Deus do céu. Fizeram um GIF da Inês Brasil, você viu? Não. Fizeram a campanha pra Madonna cancelar o featuring, né? Sim, E aí tem um GIF da Inês Brasil, daquela pegadinha do Silvio Santos, ou do Gugu, eu não sei. É do Celso Portiolli. Do Celso Portiolli. E aí fizeram um GIF da Inês Brasil tentando explicar as coisas pra um homem e pra uma mulher. Aí ela conversando com o homem assim, Guy é o empresário da Madonna, né? Guy, o nego é brincalhão mesmo. Madonna, eu não conheço essa pessoa, não conheço. Aí, tipo, era a Anitta. Eu amei esse GIF dessa pessoa. E aí esse não é brincalhão mesmo, virou meme. Aí tá tipo, tudo agora ele era brincalhão mesmo. É maravilhoso. Nossa, que péssimo. Mas então, eu acho que o rolê do nego é que é falta de noção 100% e tipo do privilégio de homem hétero, sabe? Sim. Porque a pessoa que continua no erro, persistindo no erro, que não é uma criança, não é um garoto, porque ele tipo, já tem idade pra se responsabilizar pelas coisas Como que filho faz. do Bolsonaro, né? Exato. E tipo não descer do pedestal de homem hétero, sabe? De achar que tá certo e não aceitar que as pessoas digam que ele tá errado. Sim. E você, Fih? Nossa, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim... a minha cabeça começou a coçar, eu fiquei... Pronto. Aí a gente já tem mais um desserviço que essa pessoa que... Tipo... Cara, o Nego do Borel, ele tinha tudo pra ser... A pessoa que nem fala sobre o assunto, sabe? Ele poderia ser, tipo... Um cantor sertanejo que tá longe da gente. Tipo, assim, não precisa falar... Sabe, eu não sei qual que é essa aliança que ele quer criar com o público LGBT. Eu acho que a gente nem é talvez público dele. A gente dá dinheiro e visibilidade. E, assim, ele vem de uma escola de marketing, assim, dizendo... Que vem da Anitta, né? Sim. E, assim, é a mesma escola de marketing que entrou o Juju Todinho, que veio a turma da Anitta. que tiro foi esse, lá. Porque assim, é justamente usar o que a gente tem de qualidade, das coisas que a gente tem a oferecer, e sabe que assim, a comunidade LGBT coloca em primeiro lugar de rádio, coloca em primeiro lugar de top 50 de Spotify, o que eu não entendo coloca num monte de coisa. Será que a gente consome mesmo o Nego do Borel? Querendo ou não, tem uma galera que consome, porque assim, além do mais... Por exemplo, quando o Lucas Luco se
se filiou, olha, partido. A Pablo Vittar não vai de PV. Quando ele fez o feat com a Pablo Vittar. O que ele teve de público LGBT que já consumia ele pelo biscoito, mas consumindo ele por agregar alguma coisa, foi isso a mesma coisa. O que eu não duvido que tenha acontecido com o Dilcinho em relação a Pablo. Sim. O que eu não duvido que, por exemplo, pra uma galera foi incrível também o lance da Pablo e a Anitta juntas. Então, assim, querendo ou não, o público LGBT que gosta da Anitta, que gosta de divas pop, tipo da Ludmilla, gosta de uma galera assim, quando vê que um cara ele tem uma pegada muito mais gay, LGBT friendly pra conseguir, né, alguma coisa, acaba dando também visibilidade, acaba dando espaço, acaba dando voz, consumindo clipe. O clipe dele de Me Solta Porra, por mais que fosse extremamente problematizado por uma bolha, assim dizendo, o clipe bateu mais de 1 milhão de visualizações. O beijo do clipe dele era uma das coisas mais comentadas, do tipo... E, assim, o ponto ele, infelizmente, ele teve problema com a comunidade LGBT, como ele teve problema com os héteros, né? Com o pessoal que é extremamente homofóbico. Ele não ganha de nenhum lado ali. Não, e o hate gera view e gera dinheiro, gente. Mas é exatamente isso, assim. A polêmica pela polêmica, foda-se. O Pink Money, aqui eu tô trazendo só uns dados que eu acabei de pesquisar aqui na internet. Datapoc pra vocês. Exatamente. O Pink Money no Brasil, ele é formado... Isso é um dado de 2016, tá? Pode ter aumentado, claro. É um dado de dezembro de 2016. O Pink Money no Brasil, ele é formado por 18 milhões de pessoas, tá? Então, são as pessoas LGBTs, né? Que são assumidamente LGBTs, né? Isso deve ser alguma estatística do IBGE e tal, enfim. E ele movimenta, só no Brasil, a cerca de 420 bilhões de reais por ano. Então a gente é um mercado extremamente promissor e extremamente consumidor, entendeu? Sim. Então as pessoas estão focadas nisso porque elas conseguem se manter só falando com viado. Em São Paulo. São Paulo tem a maior parada LGBT da América Latina, do mundo. Já tem a maior na situação do mundo. A maior parada LGBT do mundo. Sim. Assim, é o evento em São Paulo que mais... É um dos que mais. É o segundo que mais movimenta dinheiro. Sim, esse é um dado também de 2016, parada, eu acho. Mas é o segundo evento que mais traz dinheiro pra São Paulo em turismo, assim. Então, tipo, você imagina... É uma puta de uma grana, assim. A gente é mercado, sabe? Você virar querido da comunidade LGBT é a garantia de que, por exemplo, pra tem um público fiel que é carente. Exato, tipo que é carente de atenção, que é carente de visibilidade. Tanto que, assim, eu vou falar um pouco disso, mas eu vou voltar a falar um pouco do nego que eu também não falei. Eu vejo muito disso, assim, da necessidade que a gente tem de querer imagens que retratem a gente como comunidade para grandes públicos, que a gente acaba tendo com Anitta, com Ludmilla, com várias outras mulheres héteros cis que acabam se propondo a esse papel, né? A nossa necessidade vem muito disso, de falta de representações boas pra isso. Então, quando aparece alguém do tipo, a gente acaba abraçando mesmo, a gente acaba colocando num pedestal mesmo, a gente acaba achando que a pessoa não vai errar, não vai falar merda. E eu acho que isso daí já parte da problemática, sabe? E é uma questão que eu até levantei num tweet que não era... Acharam que eu tava criticando a Luísa Sonza, e não era isso. Que era falando justamente do lance do seguinte: ao invés de dar espaço e colocar um pedestal mulheres cis que não entendem da nossa luta, que não entendem das coisas que a gente passa, que são solidárias à causa e ainda assim desconhecem muita coisa da causa, porque a gente não dá esse mesmo espaço pra Glória Groove, pra Oretusa, pra Linda Quebrada, pra Lineker, pra as Bahias da Cozinha Mineira, pra... uma galera, pra própria Pablo também, sabe? Se é pra botar alguém como rainha, alguém que use de todos esses momentos pra também militar a favor, sabe? E a Pablo, por exemplo, é uma pessoa que em todos os momentos ela militou. No prêmio Multishow, mesmo sendo sabotada pelo áudio do Multishow, ela tava lá gritando ele não no final da música dela, sabe? E isso me emputece um pouco porque a maneira como a nossa comunidade enxerga a nossa organização social, política, é muito pobre nesse sentido. A gente ainda acaba necessitando de muita força para poder, de fato, promover alguma coisa. E se a nossa comunidade não entende que artistas como esses acabam sendo prejudiciais pra gente em algum ponto, a gente continua nessa mesma coisa, sabe? Nessa mesma roda viva rolando de uma maneira bizarra.
E o que eu ia falar do Nego, só pra não monopolizar tanto, é que é o seguinte... Eu concordo que ele seja um erro nas posturas dele relacionadas à comunidade LGBT, todas. Não acho que ele mereça nenhum tipo de crédito por nada do que ele fez perante a comunidade. Eu acho que ele fez um serviço em todos os momentos. No entanto... um serviço em todos os momentos. No entanto, eu não acho que seja nem aceitável, nem algo, sei lá, que deva ser discutido sobre o fato de que ele recebe muito racismo quando acontecem situações desse tipo. Sim. E outra coisa, aí é outro problema que a comunidade LGBT tem muito, assim. Esse é outro problema. Eles não, a grande massa, ele não consegue, tipo, separar uma coisa da outra. Quando acontece um problema desse, as pessoas usam de, tipo, outros preconceitos pra atacar essas pessoas. Isso. Gordofobia, machismo, misoginia. Que é o que rola muito na fandom de RuPaul, sabe? Sim. E aconteceu recentemente com a divulgação do casting da temporada 11. Entrou uma queen gorda, negra. Gente, o que choveu de gordofobia e racismo em todos os grupos de RuPaul foi, assim, assustador. Mas a própria base de RuPaul você vê pelos números, né? Tipo, você compara as queens brancas versus as queens negras de RuPaul e a quantidade de fãs que as queens brancas têm acaba sendo, sei lá, 3-4 vezes maior. As que ganharam, né? Tipo, a Bob, talvez ela tenha mais... Não, a Bob tem menos do que... Tipo, menos do que menos do que queens de RuPaul que são famosas e não chegaram nem perto de ganhar. Sim. A Bob tem menos. Entendi. Eu ia falar uma coisa aí sobre essa questão. Eu tô falando isso muito no meu canal do YouTube, Jabá. Eu tô há uns dias, eu tô falando só sobre Big Brother ultimamente, mas é um gancho, tá? É uma estratégia de conteúdo. Mas eu vou ter uma virada aí nos próximos dias. E a gente falou muito sobre o racismo no BBB, né? E a Dani, que é a minha amiga que tá lá, ela disse que ela acompanha o programa há bastante tempo, comigo também, e ela falou assim, todo ano acontece questões de racismo no Big Brother. Sim. Sendo que ou a Globo esconde, ou a Globo não mostra, ou o público não tá nem aí, mas sempre acontece uma questão de racismo descarada, clara, evidente, e as pessoas estão nem aí, fica escondido dentro do conteúdo do programa, né? E esse ano temos 5 pessoas negras, inclusive uma negra lésbica e um negro gay, que eu não sei se ele é assumido ou não, que é o Rodrigo, né? Tem os dreads, etc e tal, e já tá chovendo racismo lá dentro. E o que tem mais acontece das pessoas que acompanham o programa, que eu fico interagindo com elas, é as pessoas passando pano, assim, dizendo que, tipo, ela não foi racista. É um comentário que todo mundo faz, entendeu? É um comentário racista. Tá chato, mimimi. Exatamente, não pode falar mais racista, nada. Gente. Não pode mais brincar. Enfim, isso tem que ser levado em consideração também. Sim. Isso acontece em todos os lugares. E assim, só um negócio. Quando o Nego do Borel aconteceu mais uma vez esse caso com o Nego do Borel, da primeira vez que foi o do clipe, né? Não foi a primeira vez, já tinha acontecido em escala menor, mas no clipe foi uma escala maior porque ele realmente estava ali, né? Sem ser travesti ou trans, estava ali se vestindo de mulher. E beijando um cara no final. E beijando um cara no final pra chamar atenção, etc, pra ganhar biscoito, né? No final das contas. Eu fiquei nessa dúvida muito, lendo os comentários, se a gente não tava sendo duro demais com ele e sendo racista, entendeu? Porque rola isso. Porque rola. Rola esse negócio de, tipo assim, cair mais peso sobre artistas negros. Sim, exatamente. Sim, rola super isso. Mas aí eu me lembrei assim, que tipo, durante a história, ou durante vários momentos da história, até aqui do Brasil mesmo, vários artistas negros surgiram e serviram e ficaram ali em evidência para dar um verniz e dizer, olha, não somos racistas, tem espaço, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa falsa simetria também, pra gente não ficar defendendo uma pessoa que tá ali só fazendo um joguinho a marionete. Esse lance que o Caco falou sobre o negro sofrer o racismo da comunidade LGBT como, tipo, forma de represália, tipo, pelo comportamento dele, também espirra muito na ideia de falarem assim, você não sabe como que é passar ódio ou passar preconceito. Ele sabe, gente, ele é negro, ele veio da periferia, ele sabe, tá? Sim. Então, assim, não vamos ter essa falsa simetria de que, tipo assim, ele é um homem hétero, sim. Mas ele é um homem hétero negro favelado que passou pela que já esteve às margens total. Sim, que passou pelas bostas que não são iguais, vem de outras raízes, mas que, assim, a gente consegue
se sentir empatia porque a gente sabe de onde vem, de qual é a raiz maior disso. Exatamente. Que é o preconceito, que é o ódio ao diferente, que é... Enfim, tem todas as diferenças, mas que a gente consegue sentir, tipo, tá, mano, então assim... Eu preciso ser racista? É só parar pra pensar um pouquinho, sabe? Você é viado, cara. Você é viado, você é lésbica, você é bi, você é trans. É só você parar pra pensar um pouquinho assim, tipo assim... Por que eu vou reproduzir exatamente o que ele tá fazendo? Sabe? Porque... Sim. E assim... É pagar a mesma moeda. Eu ia falar de tratar os artistas negros na mesma dose que são tratados os artistas brancos, mas aí não porque seria passar pano. Sim. Então se for para que seja uma justiça feita em cima de artistas negros, Sim. que seja feita na mesma proporção para artistas brancos. Mesma coisa com assim, se for pra sabotar ou boicotar artista mulher... Boicota artista homem também. A mesma coisa. Né? Sim. Porque assim, Justin Bieber tá aí. Sim. Vocês veem campanha de boicote de Justin Bieber, que é um babaca, um grande Tava idiota? até rolando essa semana. Então, uma galera começou a levantar. Só que Sim. assim, eu não vejo isso repercutir assim do tamanho da Anitta ou do tamanho Sim. do Nego do Borel. E assim, não é passar pano pra Anitta ou pano pro Nego do Borel, mas eu acho que a gente tem que ter aqui um negócio claro que, tipo assim... Existe um problema, assim, tirando da turminha da Anitta, vamos falando assim, né? Que são esses artistas que circulam ali ao lado dela. Vamos dizer assim, que tem a própria Anitta, tem a Pablo Vittar, vamos dizer, turminha da Anitta, tá? Uhum. Tô colocando, mas a Pablo já saiu dessa turminha porque hoje não tem tanto contato. Sim. Jojo Todinho, Nego do Borel, quem mais desses amigos da Anitta que estão vários. por aí? Tem vários. Que ela tá criando o selo dela, né? Essas pessoas estão meio, tipo, abaixo do selo dela. Então tem uma galera ali junto com ela, essa galera que é puro marketing em cima dessa comunidade, que é uma comunidade extremamente rentável, porque a Anitta é extremamente rentável, né? Assim, se você for para pensar em business e negócios mesmo, ela é uma máquina de... É a maior artista brasileira hoje em dia. Sim, exatamente. Mas ela tem esse toque de mídia a MC Loma, por exemplo, ano passado aconteceu só porque a Anitta ficou em uns shows tocando a música dela, entendeu? Chamou ela pra cantar e a MC Loma virou o hit do carnaval no ano passado. Mas assim, a gente tem que pensar que, tipo, essa galera, ela tem que ser muito problematizada. As relações ali de como a gente deu muito biscoito durante muito tempo. Eu dei biscoito pra caralho pra Anitta, entendeu? Eu também. Pra ela em vários momentos. E olha que critiquei muito, mas ao mesmo tempo dei muito biscoito. Não, dei super. Eu parava tudo pra fazer, mandava as pessoas assistirem o clipe, etc e tal, entendeu? Comprava, fui pra shows, enfim, defendi na internet também. Fico criticando as bichas que ficam brigando por artista e eu tava lá brigando pela Anitta, né? Que auge. Me arrependo até a morte. Eu com mais de 30 anos e tá, né, com essa coisa, com essa mancha no meu currículo, como se eu já tivesse muitas. Mas é isso, a gente tem que problematizar essa galera, porque eles se aproveitam extremamente. Quem mais não quem menos se utiliza do Pink Money ali, a Jojo Todinho, e ela já se utiliza demais, né? Todas as músicas dela falando de viado, de gay, de bicha, arrasou, não sei. Posso falar algo, enfim, do movimento LGBT. Exatamente. Eu preciso de uma confissão. No clipe de Arrasou Viado, minha mãe tá fazendo parte. É verdade. É verdade. Mas foi um papo que, inclusive, a gente falou isso na época que foi gravado o episódio, e eu estou repetindo isso novamente. Sim. Foi um papo que eu tive com a minha mãe de sentar e falar assim, acontece isso desse jeito. Eu falei sobre a questão do Pink Money, falei sobre a questão de como isso incomodava. Minha mãe entendeu perfeitamente isso. E aí ela me deu uma cartada que foi pra mim a melhor coisa. Ela veio e falou assim, a comunidade LGBT precisa de visibilidade. E na época estavam querendo chamar o Mães pela Diversidade, né? O intuito do clipe era justamente isso, que as mães fossem participar, e minha mãe estava como uma das mães representantes. Ela virou e falou assim, na verdade, eles acham que eles estão ganhando em cima da gente, mas a gente tá ganhando em cima deles. Olha a Cidinha, maravilhosa. Aí eu falei, bem pensado, sim, né? Total. Tipo, né? Já que é pra usar, que usem, que a gente também use isso de alguma forma. Mas eu acho que, assim, um ponto que eu vejo muito dessa turminha deles, eu acho que existe muito a ser problematizado, existe. Mas o que une todos eles é justamente o fato de, assim como a própria Anitta, vieram do nada. Sim. E vieram de uma pouca instrução, pouca informação, pouca cultura. Eu acho que, assim, é um ponto que a gente precisa entender, mas não passar pano para
é entender que, nesses casos, muitos deles não têm a informação que a gente tem. Sim. Que o que a gente tá falando sobre Pink Money, principalmente por ter tanta infusão em inglês, de termos e tudo mais, isso não chega em alguns lugares. E para algumas pessoas, de fato, eles representam alguma coisa como fulano está lá e tá dando visibilidade para a comunidade. Fazendo um favor. Uhum. Só que aí é justamente o ponto que entra o fato da gente ter o conhecimento, ter a cultura nisso tudo. É entender que essas pessoas não podem ser as principais representantes do nosso movimento. Eu estou 100% de acordo com o que você disse, mas, por exemplo, pra Anitta, eu não consigo mais pensar desse jeito. Não. Ela, eu acho que assim... Ela já tá em outro patamar. Exato. Ela tem aula de inglês e espanhol todos os dias. Ela tem alguém. Ela manja. Sim, não, ela tem alguém. A partir do momento assim que surgiu, teve o caso do Nego do Borel, teve o caso do Nego do Borel com a Luísa Marilac, aí saiu na imprensa. Aí 2 dias depois a Anitta vai lá e chama o Nego do Borel, deixa o Nego do Borel subir no palco dela. E ela disse não tava sabendo. Mentira. Ela sabe. Óbvio que ela tava sabendo. Gente, ela queria passar pano pro amigo. Olha, ela queria tipo, uma oportunidade pra ele se explicar e pra ela explicar por ele. Exatamente. Na mesma sequência, ela não esperava por isso. O tiro saiu pela culatra, porque ela achou que o ego dela é maior do que a lógica, né? O tiro saiu pela culatra. Ela foi lá e fez no outro dia 60 stories. E sobre esses 60 stories, essa sequência de stories, ela fala primeiro que ela não tava sabendo do negócio, só que depois, mais pro final, quem assistiu tudo, eu assisti tudo, porque eu gosto de falar das coisas com propriedade, então não sou essa galera que fica, tipo, também lendo. E assim, se ela tivesse falado coisas realmente, sabe, relevantes, eu conseguiria perdoar a Anitta, porque a Anitta também aqui não é o foco. Nesse caso não foi o foco. Sim. Ela fez uma besteira, mas quem foi transfóbico foi o Nego do Borel. Mas nesse caso, ela mesma fala que ela não estava sabendo do que estava acontecendo com o Nego do Borel. Só que no final dos stories ela fala assim: eu sou uma pessoa mega antenada, que eu sempre procuro saber das coisas. E ela tava falando de um outro assunto já. Só que ela tava falando que ela é uma pessoa antenada. Então, meu amor, você provavelmente tem gente que te informa das coisas. Você é amigo próximo do Nego do Borel. Não é possível que eles têm um grupo no WhatsApp. Não é possível que ela já mostrou várias vezes esse grupo no WhatsApp. Não é possível que essa história não tenha chegado até você. Sim. Não é possível, sabe? Se tivesse acontecido com... Deixa eu pensar aqui. O Davi Sabag, da banda O, que é uma pessoa totalmente fora do grupinho dela e totalmente fora da mídia, é uma história. Aí você não saber, tudo bem, porque é uma pessoa distante de você e é uma pessoa que não tá tão na mídia assim. Agora, com o Nego do Borel, que você diz várias vezes que é seu irmão, que você foi madrinha de casamento, como que você não tava sabendo? Sim. Sério, é fazer a gente de trouxa, só pode ser. Porque assim, a única coisa que a gente tá cobrando de você é que você preste atenção e que você assuma quando você faz as coisas erradas. Eu não acho que é nem isso. Como foi da outra vez, que não me solta a porra também da música do Nego do Borel, ela também tomou as dores dele. Assim como ela tomou agora, o que me incomoda profundamente nessa história é o seguinte: o foco não é a sua vida. O foco não é você. Exato. O foco não é o que está acontecendo. São as pessoas LGBT. São as pessoas LGBTs e são os problemas que a gente está enfrentando enquanto comunidade. Não, e ainda me dá uma cartada no final falando que, tipo assim, é engraçado que as pessoas veem só as coisas ruins, mas eu ajudo tantas bandeiras. Meu amor, você ajuda essas bandeiras que te ajudam. Exato. Essas bandeiras que te levantam. Porque na hora que a gente precisa de apoio, na hora que a gente precisa de ajuda realmente, no caso dele não, por exemplo, deu todo aquele trabalho só pra falar 2 palavrinhas. Exato. E aí, você tem 50... era fake, porque depois, na mesma toada, aí apareceu as fotos de uma bolsominion dizendo que ela votou no Bolsonaro. Exato. Ainda era então, fake, assim, ele não dá. De verdade, assim, se você tem 50 mil pessoas hoje no estádio por você pode ter certeza que metade ali é a gente. Sim. Tá? Eu não tô chutando baixo, não. Não mesmo. Porque viado levanta artista todos os dias. E assim, se brasileiro é um público apaixonado, o viado é um público triplamente apaixonado. Então, assim, imagina a gente, viados lésbicas, bis, trans brasileiros, o quanto que a gente não pode fazer por um artista, e a gente faz todos os dias. E aí você vem com mais uma vez, e eu vou aqui para as pessoas que provavelmente vão ouvir a gente, estão discordando com a gente, você que é LGBT, não é cobrado de você que você pare de ouvir a Anitta e que você boicote a Anitta no carnaval. Você faz o que você quiser, sabe? Você conquistou o seu espaço. Foi conquistado por você até aqui o seu espaço de dançar a Anitta no carnaval. Você pode. Sim. É conquistado até o seu direito de querer ser pet da Anitta, se você quiser. Você pode hoje em dia. Só que o que você não pode é você ficar atacando
a posição das pessoas que estão querendo boicotar. É você ficar atacando a galera que tá do seu lado. Porque ninguém que tá falando que a Anitta fez bosta tá contra você. Sim. Você pode continuar ouvindo a Anitta. É uma questão que eu acho que mais que beira a culpa. Tipo assim, eu preciso falar alguma coisa porque senão eu vou me sentir culpado. Então, tipo assim, continua ouvindo sua Anitta, só que deixa as pessoas... você fica chamando de militudo, ou inventando historinha de que... olha, ela é uma pessoa que veio do nada. Ela realmente é uma pessoa que veio do nada e conquistou muita coisa. Mas hoje ela não tá no nada. Hoje ela tem muita gente. E ela é muito inteligente. Não tem como dizer que essa menina não é inteligente. Então, assim, ela sabe das coisas. Ela aproveitou uma oportunidade pra chegar onde chegou. Só que ela só faz cagada. E assim, o grande problema é que ela tá sempre fazendo cagada. E aí cada vez ou são as mesmas desculpas sempre, que vocês vivem usando elas, ou vocês inventam uma nova, tipo... Cara... Você quer ouvir a Anitta? Ninguém tá te proibindo. Só não fica cagando na militância dos outros. Acho que um adendo disso, assim, muito importante pra gente colocar é... Primeiro de tudo, o que ela fala... Ela pode não ter um assessor e tudo mais, mas ela é responsável pelo que ela fala. Sim. Assim como o Jojo também assim como o Nego do Borel também eu acho que assim, não existe... Como o Nego do Borel colocou, lembrando muito bem... que na comunidade dele as coisas funcionavam assim, sabe? Não venha colocar a sua comunidade como pano de fundo pras merdas que você faz, que eu acho que isso é o mais importante. Mas um ponto também que envolvendo a Anitta, envolvendo a militância, quando a gente fala do posicionamento dela, das coisas que ela anda fazendo, a gente não tá colocando o lance de ao invés de criticar o homem, a gente tá criticando a mulher. Não é essa a questão. Porque assim, a partir do momento onde ela resolve colocar os pés nisso e enfiar o pé na lama, ali, ela tá responsável pelo que ela tá fazendo. Então assim, não se trata de estamos sendo mais duros com a mulher do que a gente é com o homem. Não. Se ela é madura o suficiente pra virar e passar pano pro amigo dela, falando que ele não tinha intenção, não fez, que ele é brincalhão, sabe, ela também é madura pra sustentar as responsabilidades em função do que ela tá falando. E outra, em junho, quem tá no maior trio elétrico da parada LGBT é a Anitta. Exatamente. É a Anitta. Que tá cantando não só pra viada, tá cantando pra trans também. Sim. Pra trans, pra travesti, pra toda a comunidade T. E aí, você sustentar uma pessoa, o discurso de uma pessoa que é transfóbico, não é muito... Não é irônico? Sim. Você levar 2 dias depois... Você quer ser amigo dele? Mano, seja amigo dele. Só que assim, o mínimo é respeito. Eu aplaudi de pé quando aqueles viados vaiaram e não pararam de vaiar, sabe? Porque é isso que a gente precisa. Elas precisam sentir na pele, na hora ali, ó. Não só, tipo, não vou ouvir sua música. Não, é no show também que você tem que, tipo... Aqueles viados que estavam lá provavelmente gostam da Anitta. Sim. Só que eles odiaram aquela A fala do Nego do Borel. Aquela fala. Sim. E aí eles não... a fala dela também. E eles não foram pra trás, sabe? Eles não deixaram de fazer aquilo. E é isso que a gente cobra, na verdade. É que vocês estejam realmente ouvindo a Anitta, Jojo Todinho, todos os Pink Money da vida, mas ouça com consciência. Porque uma hora ou outra você vai precisar de militância. Todo mundo precisa de militância. Todo LGBT precisa de militância. E é isso que falta que a comunidade entender sobre o Pink Money, porque o Pink Money ele meio que veio com uma coisa muito ruim. E acho que muita gente ainda acredita que o Pink Money seja uma coisa muito ruim, mas na verdade o Pink Money é um termo que abrange o poder de compra da comunidade LGBT. Sim, isso. Que demorou muito pra ser entendido como nicho, que a gente não era entendido como nicho. E a partir disso também que a gente teve várias conquistas. Exato. E é importante que eles entendam que nós somos um nicho, porque infelizmente a gente vive no mundo capitalista, a gente consome coisas, a gente precisa consumir coisas. A gente quer ser Pink Money, e a gente quer que as empresas produzam coisas voltadas pra gente, entendeu? E aí, mas o que vale entender é até que ponto essa empresa só está fazendo isso para que a gente consuma, e quando a gente precisa de alguma coisa, essa empresa sai fora, ou essa empresa, tipo, foge de todas as ações LGBTs, etc., ou artistas, de até que ponto esse artista está só falando que ama a gente lá no trio elétrico, e na hora que a gente pede, sei lá, um posicionamento de algo que nos atinge, esse artista sai fora. Sabe? Total, assim... É só parar pra pensar que... Seguinte, a gente quer ser mercado e a gente precisa ser mercado. Porque, como o José disse, mundo capitalista. Sim. Se a gente não é visto como mercado, se a gente já morre sendo mercado, imagina sem ser mercado, né? Então aí já é um ponto pra se pensar. E aí, é só vocês pensarem que o mínimo de consciência, sabe? A gente não tá pedindo, tipo, que a Anitta seja vista todo dia uma camiseta...
que tem um dizer sobre ela não precisa contra a militar homofobia. todo dia. Ela precisa militar nos detalhes, ela precisa Exatamente. militar. A própria Luísa Sonza também, que... assim, eu tô enaltecendo ela por achar que, tipo, não que ela mereça enaltecimento, mas por, assim, é o mínimo de dignidade. Por exemplo, viu que o Nego do Borel fez merda? Ó, cancelei minha parceria no seu DVD. Não vou fazer parte do seu DVD. Ponto. Ou, Bolsonaro, como ela também aconteceu, que eu achei maravilhoso. Bolsonaro tá dentro do avião dela. Ela virou e falou que não ia voar com o Bolsonaro dentro do avião. Isso. Assim, é isso. Detalhe. A gente só tem que perceber aí que tem também um grande quê de marketing aí. Não, tudo bem, lógico, mas foi o que a gente falou, Pink Sim. Money é uma coisa boa. A gente quer que você saia se você faz música pra viado, eu quero que você saia do sim, avião do claro, Bolsonaro, eu quero que sim. você saia do DVD do Nego do Sim. Borel. Eu acho que foi assim, essa. Tipo, lógico que assim, tem o lado lucrativo da história, que pra Sim. ela, essa posição pra ela também traz Se a Anitta lucro. não se posiciona, eu me posiciono, Exato. eu ganho um público. Mas assim, mas aí a vem partir também. do momento que a gente tá pagando esses artistas indiretamente, Sim. a gente tem direito de cobrar, entendeu? Sim. Mas eu achei que, tipo, achei válido o posicionamento dela de assim, eu não vou esperar outra pessoa dizer alguma coisa, eu não vou esperar Isso. alguém fazer. Tipo, não, é isso, ó, eu não tô querendo alarde pelo que eu tô fazendo, eu estou simplesmente fazendo. Uhum. Isso eu acho importante, sabe? Mano, é tão simples se você parar pra pensar, né? Tipo, eu não consigo entender. Tipo, a Anitta, que com certeza tem um time gigantesco e é uma pessoa também que é uma pessoa visionária, inteligente, blá blá blá, tudo aquilo que a gente já sabe e tal. Como que ela não tem essas mínimas atitudes, sabe? Ela acha que a grandiosidade do trabalho LGBT friendly dela é subir com o maiô do arco-íris na parada LGBT e ponto, dizer, e acaba compre ali. na C&A, né? E acaba Compre na ali. C&A, Não isso. acaba ali. Sim. Porque se acaba ali, a gente tinha muito que fácil, acabar ali né? também. É porque assim, se fosse uma coisa, eu vou fazer uma alusão aqui meio tosca, mas é uma alusão. Por exemplo, se fosse um mercado infantil, por exemplo, que existe milhões de artistas, a Xuxa, por exemplo. A própria Anitta que abriu o Anitinha. Exatamente. Mas um mercado infantil. Mercado infantil são crianças, você tá ali vendendo ABC, escolarização, etc. Você vende os produtos e tal. É errado fazer propaganda para crianças, isso também é. Mas enfim, ali é um mercado extremamente positivista. Pro mercado LGBT, não é igual ao mercado infantil. É justamente... As pessoas morrem porque elas são gays. As pessoas morrem porque elas são travesti. As pessoas morrem porque elas são lésbicas, entendeu? Então, um artista que tá ali se postando pra esse público, ele tem que ter uma responsabilidade social, sim. Acima de qualquer coisa. Tem que ter... Se não tem responsabilidade social... pelo menos tem que ter um entendimento de que isso acontece, que não é só oba-oba. Não é só subir no trio elétrico com um maiô colorido e dizer, vai amanhã e compra na C&A, porque não é isso. Não é só glitter, não é só unicórnio, isso. não é só gíria. Exatamente. Sabe? A gente não é só isso, sabe? Exatamente. Claro que existem muitas bichas que são alienadas e assim, alienação é também uma decisão política. A gente tem que ter isso muito... Assim, claro que tem milhões de fatores que levam a pessoa a ser alienada. Alienação não define, não tem sexo e não tem gênero, Exatamente. né? Qualquer um E pode... nem orientação nem sexual. raça, nem nada. Não, nada. Qualquer um pode ser alienado. Exatamente. Né? Tipo, não é porque você é viado que você é militante, você sabe de tudo. A alienação é uma decisão política, mas claro que tem gente que é alienada, enfim, X. Mas a alienação é a decisão política das pessoas, entendeu? As pessoas também escolhem não ser. E aí a pessoa tá lá e ela não se importa com nada, é gay e não se importa, entendeu? Tipo, e vai lá e vai continuar dançando a Anitta. E é aquele papo que a gente tava tendo antes, você tava falando antes, que tipo, você tem o direito, mas o artista LGBT tem que ter sim um posicionamento político, tem que entender que isso acontece todos os dias com o seu público, que hoje o menino que tá comprando seu CD tá aqui no seu show, amanhã ele pode aparecer numa vala, entendeu? Exatamente, É isso. exatamente. E acho que o que me dá mais raiva nesse assunto, quando ele entra em pauta, quando entra a hashtag de Anitta is over party, quando entra, tipo, sempre... Porque, gente, não foi uma, duas, três, quatro, cinco, foram várias vezes que aconteceu isso com a Anitta, polêmica, com ela fazendo alguma bosta e que ela não se toca. É gente falando assim... Mas vocês estão pedindo demais de uma garota que veio de tal lugar de 24 anos. de 24 anos, e veio de Honório Gurgel e tal. Gente, a gente não tá pedindo demais. Você tá entendendo que isso não é demais? Você não apoiar uma pessoa transfóbica não é demais. Principalmente quando o seu público é trans, quando o seu público luta pela causa LGBT. Não é demais. Então, assim, se você não tem nada a agregar nesse discurso, se você quer continuar
se você faz a escolha de ser alienado, essa posição política é a sua, que você escolhe, você pode continuar nela. A gente não tá te cobrando que todos os viados se unam, e seria incrível, mas a gente não tá cobrando isso. Mas a gente só quer ter a paz de espírito, de saber que a gente tá fazendo uma coisa que é muito maior do que um ódio pela Anitta. Não é que eu odeio a Anitta, eu ouvi a Anitta. Quando eu tava criticando a Anitta esse tempo atrás, quando lançou o Switch com a Igazilha, eu tava ouvindo no Spotify. E o Caco tirou print e postou no meu... E postei na timeline dele, lógico. Postou na minha timeline. Assim, eu não odeio a Anitta. Inclusive, eu queria amar a Anitta. Eu queria ser, tipo, o maior apoiador dela. Só que essas coisas me impedem. Porque eu tenho uma visão política. E eu quero ter o direito... E que as pessoas que estão do meu lado, pelas quais eu tô lutando junto, pelas quais toda essa mesa inteira e outras milhares de pessoas estão lutando, que é pela causa LGBT, eu quero ter o direito de poder fazer isso sem ter que ficar entrando com tretinha de... Não é por diva pop, não é tretinha, gente. A gente tá pedindo uma coisa muito maior, que é compreensão, que é respeito pela nossa comunidade, exato, acho que acima de tudo. Consciência. Assim, deixando muito claro, não é uma malhação da Anitta, malhação no ato de malhar, tá? De falar mal. Não é uma malhação em cima da Anitta, a gente não tá colocando predileção em cima de diva pop. Não se trata de quem faz melhor ou quem faz pior ou quem faz o quê. O que a gente está querendo deixar muito claro aqui é justamente o ponto de, se for para utilizar de uma oportunidade que entrelace a comunidade no que você está fazendo, saiba como fazer e por que fazer, porque as nossas vidas continuam deixando de existir com base no que está sendo feito, independente de qualquer coisa. Sim. Então, assim, a gente não tá falando da Isa, por quê? Porque a Isa tem um posicionamento que ela é super de acordo com as bandeiras que ela defende. Sim. Ali. A comunidade que ela tá... ela é super ativa dentro da comunidade negra, ela é super ativa protegendo a comunidade LGBT do jeito dela, mas assim, sem se colocar num papel aonde seja exigido mais dela do que ela possa dar. E a Isa fala de homofobia todo dia? Não. Ela fala de racismo todo dia? Não. Ela fala quando é pontual e quando é necessário, sem que isso seja usado contra ela de uma forma negativa. Até porque a imagem dela já diz por si só, né? Quando você tem uma imagem ali projetada, que era uma imagem que a gente erroneamente fazia da Anitta, erroneamente a gente fazia da Juju Todinho em algum ponto, erroneamente usou também o Nego do Borel em algum ponto, e qualquer outros artistas que se utilizam desse público, né? A gente só tem que ter noção disso, que tipo, o artista, às vezes, ele não precisa, só por ele estar ali, e ele estar ali, se colocando ali e apresentando a sua arte daquela forma, já é uma atitude, sim, né? De certa forma. Algumas aí ele são atos políticos, né? Isso, aí ele pontua com as opiniões dele. O problema é quando não se pontua essas opiniões. Sim. É quando a Anitta vai lá e não fala ele não. É quando o Nego do Borel vai lá e se traveste quando ele não é travesti. É quando a Jojo Todinho fica falando um monte de merda e depois fica voltando atrás, dizendo que não foi bem assim. Entendeu? É quando a Taylor Swift levanta bandeiras feministas e progressistas e aí não se impõe uma eleição decisiva. Exatamente. Né? Tipo, a gente precisa sim a gente precisa de apoio, de backup dessa galera, porque a nossa sociedade é dividida de uma forma muito clara, e nessa divisão tem os artistas, e os artistas, eles têm poder de voz. Sim. E muita gente é influenciado por essa galera. E um ponto também que é bom relembrar sobre a questão do Pink Money, também já foram cobradas de posicionamentos e atitudes em função do que foi dito, que acabou se contradizendo em épocas atrás, foi a própria Lady Gaga. Sim. Que teve na época do Born This Way, ela virou e falou que ela era bissexual, e depois a bissexualidade dela sumiu. Nunca mais foi pauta em momento algum. E a comunidade também cobrou dela do tipo, tá, e aí? Você fala que você mas depois você não é. E depois você ajuda a comunidade, mas deixa de ajudar. E isso aconteceu também com outras cantoras que também tipo se revelaram. A Katy Perry, que fingia que era lésbica. I Kiss the Girl. Teve... You're So Gay, da Katy Perry. Também da própria Katy Perry. A Kesha também, quando se assumiu bi, também foi cobrada da mesma forma de como participava dentro da comunidade. E agora teve uma música que juntava a Rita Ora, Cardi B, Charli XCX e Bibi Rexha. E Bibi Rexha.
Girls, o nome. Que a música também falava sobre essa questão voltada à comunidade LGBT, que antes da música ser lançada, a música já estava sendo boicotada em função dela tratar esse tipo de coisa. Então, assim, não é que a gente tá falando isso só relacionado à questão do Brasil, não é que a gente tá falando isso só relacionado a artistas, a gente também tá falando isso de campanhas publicitárias que também usam de... Nossa, é o que mais tem hoje em dia. Empresa. É o que mais tem. Ainda mais a agência de publicidade é um dos lugares mais tóxicos pra você ser LGBT. Exato. Assim, chega a ser bizarro, assim. Pode até ter muito gay hoje em agência de publicidade, mas tem pouca lésbica em agência de publicidade. Quase nenhuma trans. Trans, nem se fala, que é praticamente inexistente. Eu fui trabalhar com uma transexual em agência no ano passado, gente, entendeu? Isso porque eu contratei a transexual, entendeu? Porque eu fui na direção e falei, eu vou contratar uma transexual, pode contratar. Tive que pedir autorização para contratar, entendeu? Ainda. E, enfim, isso são coisas muito básicas. E aí você chega e as campanhas todas empoderadas, etc. Mas dentro da própria agência não tem empoderamento. Foi o que aconteceu com a música que fizeram lá da... Acho que foi a DM9. Sim, do arco-íris. Quem escreveu foi o Nizam. Então. Já começa isso. Já começa daí. E dentro da própria agência, vários escândalos de homofobia, de abuso, machismo. Sim. E aí o assunto, o negócio não se estende pra dentro, né? Só tipo... É só pra galera ver, fica só tipo um grande outdoor. Mas é por isso que essas campanhas acabam sendo um tiro... Sim, no escuro. No escuro, porque assim, são pessoas que estão fazendo que não vivem aquilo. Sim. Então, dificilmente ela vai acertar o tom. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que eu tenho um histórico muito grande de ter trabalhado com campanhas que envolvessem diversidade. Sim. E o bom dessas campanhas, que eu posso dizer de cada uma delas, que foram algumas, é que pelo menos o meu lado em cima disso eu tava vendo, sabe? Na hora de falar sobre vivências negras, na hora de falar sobre vivências LGBTs, eu tava lá pra, dar aquela pontada. Mas você concorda que isso é um em 1 milhão, né? Não, hoje, era justamente isso. Hoje em dia, aqui em São Paulo, pelo menos, se tem uma falsa impressão, e pelo menos é o que eu percebo, que temos mais, tá vendo uma questão de diversidade nas agências, uma preocupação, mas é nas grandes agências, nas pequenas e médias ainda tá ali no grosso. Com Fora certeza. de São Paulo, Sim. Com certeza. Eu falo isso mais pelo assim... não são todas as campanhas que são vazias de questões, né, trabalhadas. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Por mais que existam essas campanhas, em alguns momentos tem sim, mas isso não quer dizer que também não foram compradas algumas brigas para poder rodar as coisas do jeito como as coisas rodaram. A gente entende que, assim, infelizmente pro cenário atual é mercado. Se você não tá sendo rentável para esse mercado, né, vai ser difícil. E se você tá sendo rentável pro mercado, o mercado vai te usar da melhor maneira e, assim, vai querer retratar um pouco da sua vivência dentro do que eles estão abordando, porque rende dinheiro. Sim. Né? Não vamos ser hipócritas de que não rende dinheiro. É aquele papo, a gente é mercado, a gente quer ser visto como mercado, eu quero produtos... Mas também não quer ser só isso, Mas né? não é só isso, entendeu? A gente quer ver a repercussão de dentro como que é também, Sim. sabe? Eu não quero, tipo, ver um hétero escrever uma música sobre uma coisa que ele não faz a mínima ideia do que é. Sim. Porque o que a gente tá falando aqui não é tipo assim, eu vou escrever um jingle pra um brinquedo. Sim. Infantil, não é isso. Sim. Eu não sou Sim. um brinquedo infantil. A gente é mercado, mas a gente é um mercado que também tem questões sociais muito densas envolvidas. Sim, Como a gente já disse aqui, a gente morre todos os dias. Em 2018, 416 pessoas LGBTs foram mortas. Sim. Então, assim, é um mercado, mas que precisa de uma atenção diferente, Ou até redobrada, né? redobrada, e que essa atenção ela seja feita por pessoas que sabem do que estão falando. E até mesmo pra não virar, porque assim, o que eu acompanhei muito em campanha de publicidade, né, assistindo, vendo concorrência e fazendo as campanhas que eu participei, quando eu falava de negritude era muito aquela coisa, sabe? Põe umas 2, 3 pretas aí na campanha, que já serve pra fazer o buraco, e geralmente eram meninas que eram escolhidas, né, pra campanha, principalmente de maquiagem que eu vi, eram meninas que eram negras, mas eram, dentro do colorismo, meninas claras. Então, assim, já entrava na coisa do... não tem nem a coragem de colocar minas retintas ou minas gordas pretas em campanha. Aí colocava uma mina de cabelo claro, uma mina clara de cabelo cacheado,
tipo, sei lá, 3B, pra quem não sabe, é um cacho muito, muito bem formadinho, que não corresponde à realidade da mina de 4C, que é do cabelo crespo, que tá na periferia, sabe? Isso, eu acho que é importante também que isso não caia numa vala pra nossa comunidade, sabe? De achar que botou 2 caras se beijando numa campanha, ou 2 minas se beijando, e, né, geralmente tá as pessoas ok. sendo brancas, inclusive, que tá ok, sabe? Que não é bem por aí que isso funciona dessa forma. Sim. Bom, gente, então, vou fazer uma pergunta aqui pra gente se encaminhar pro final e também pra dica das POCs, mas tipo, vocês acham que pode ter um artista, uma pessoa LGBT que se utiliza errado do Pink Money? Bom, eu acho que tem a galera que se apropria de um discurso Pink Money, só que eu não consigo ver eles como se apropriando, porque eles fazem parte daquilo, então eles vivenciam aquilo, e eles estão fazendo o dinheiro deles, sabe? Sim. Por exemplo, a Pabllo não é uma cantora que canta sobre resistência LGBT, vivência e tal. As músicas dela não falam sobre isso. Sim. As músicas dela são músicas pra tocar em rádio. Sim. E assim, pra mim, não tá errada. Tá se apropriando de um espaço. Porque a própria existência dela já é uma ato ato político, político. Então eu acho que ela é o Pink Money pra fora, entendeu? Sim, entendi. Ela, tipo, ela é vendida pra fora, entendeu? Mas aí eu acho que entra num ponto que eu penso muito a respeito. Por exemplo, eu não gosto quando artistas héteros se utilizam do queerbaiting, né? Pra quem não sabe, fazendo a Kéfera, quando a pessoa se passa por LGBT ou faz alguma alusão a espectro de sexualidade pra ganhar biscoito e ganhar visibilidade. Oi, Katy Perry. Eu acho isso pavoroso, da mesma forma como eu acho pavoroso também no caso de artistas LGBTs que, por exemplo, endurecem as suas posturas ou colocam uma postura que chega até a permear o universo hétero pra fazer mais sucesso, sabe? Eu acho que Sim. isso são coisas que é um caso totalmente diferente da Pabllo. Exato. Isso, por exemplo, eu acho errado porque, assim, se a comunidade tá te dando força e apoio, entendendo você como um artista LGBT, não vá você achar que o melhor caminho é você se tornar um artista que passa por uma heterossexualidade compulsória que não existe. Eu sei de quem que você tá falando, né? E aí eu consigo, tipo, separar aqui as ideias. A Pabllo, ela é uma pessoa que ela é uma, tipo, drag queen, que ela faz música que é, tipo, genérica. Ela é música de massa, né? Só que a vivência dela no Instagram, em todos os lugares, é uma pessoa LGBT. Exato. E ela não deixa de mostrar isso. Só que também ela não força, igual outros cantores por aí, e cantoras, que, tipo, ela não faz parte desse espectro pra conseguir o público. Outro espaço, né? Outro espaço. maior, sim. Ela se vendeu como drag queen, ela é uma drag queen, ela é gay e... Ela é gay. Ele é gay, o Pabllo é um homem gay. Sim. E a drag queen dela tá lá exposta pra todo mundo consome. Eu acho que, assim, um dos pontos que eu acho muito favorável do trabalho das drags brasileiras que a gente tem é... Por exemplo, a Pabllo sempre utilizou da plataforma dela pra falar sobre isso. E a Pabllo tem sido responsável por trazer uma discussão muito importante sobre transexualidade, drag queen, questões de gênero que... ela ter sido nomeada como a mais gostosa, sabe, do ano passado, é um negócio que já traz uma reflexão pra gente enquanto comunidade e pra fora da comunidade. Porque, assim, como um homem cis gay tá sendo colocado como a mais gostosa, sabe? Eu acho que isso já é um ponto de, tipo... É tipo um blowing mind, assim, tipo, né? Eita, calma lá, o que a gente perdeu nisso, sabe? Eu acho que trazer esse tipo de questão pra... Uma massa heterossexual e pouco informada é um ponto que a Pabllo também já faz muito bem. E aí, por exemplo, entra no lance da Glória Groove. A Glória, ela pode não tá... Assim, eu acho que de melhor discurso que a gente tem falando sobre diversidade, inclusão e tudo mais, eu acho que vem da própria Glória. Não tem uma entrevista, seja como Daniel ou como Glória, que eu não veja que a fala é assim, foda, assim, de assinar embaixo, porque assim, tá falando por nós e falando de uma maneira muito didática a favor de todos nós. Então acho que já é uma pessoa que merece, assim, o caminhão do Pink Money todo por conta do que faz. E a Aretusa, pra mim, desde quando começou a viralizar um vídeo dela, se não me engano, no Quebrando o Tabu, de uma entrevista que ela falou,
que ela fala sobre a relação com o pai, a vivência LGBT, e a própria Aretusa é uma pessoa maravilhosa, assim, de conversar sobre isso, porque ela traz justamente a questão da vivência, que eu acho que é importante, sabe? Entender que por trás do glamour, do que a gente vê, dos bastidores e tudo mais, existe alguém que está lutando para resistir como nós. Sim. E que fez isso o tempo todo. Então, assim, a própria Lia também, sabe? De trazer a questão do gay fantasy, sabe? Do garoto que se olhava para as divas pop como referência, e hoje em dia tá fazendo um trabalho que ele se coloca numa posição de ser essa figura para outros adolescentes e tudo mais, que eu acho que também é muito legal. A gente tem uma frente de artistas fazendo uma coisa muito foda, que é justamente abrindo o nosso universo para outras pessoas. Mas eu acho que a maneira como o nosso universo tá aberto e como ele tá sendo visto, eu acho que ainda foge um pouco disso, sabe? Eu gostaria realmente que em 2019 a gente passasse a dar muito mais biscoito e mais valor para artistas LGBTs. Total. Do que pra... A gente, nossa, nos últimos anos a gente ganhou tantos. E assim, é tanta gente foda, fazendo tanto trabalho foda. E assim, trabalho como... A gente tem trabalho desde, tipo, Pablo Vittar, música genérica pra todo mundo ouvir junto no carnaval e tocando em rádio. Sim. E número 1 em todos os lugares do país. Como a gente tem Linda Quebrada falando sobre vivência trans em show, tipo, performático, indo pra Milão performar... fazendo turnê europeia. Fazendo turnê europeia, ano, exato, sabe? Tipo... E a gente só tem a ganhar com essa galera, e a gente só tem a ganhar se a gente levantar essa galera. Porque, olha, se você parar pra pensar, o tamanho do ato político que é ter uma drag queen lá, em cima, sabe? Onde a gente pode só comparar com uma Anitta hoje. No país onde mais mata LGBT. Exato, né? com uma Marília Mendonça hoje. Tipo, tudo bem que em números não é igual, mas que em buzz é tanto igual quanto a Pablo fez vídeo pra Vogue, gente. Sim, pra Vogue americana, sabe? Britânica, não sei. Americana. E aí, tipo, o quanto que a gente tem... Que a gente evoluiu desde que a gente tem uma Pablo Vittar lá em cima. Sim. Porque daí outras subiram. Glória Groove tá subindo. E aí, se a gente conseguir levantar essa galera, como que vai ser, tipo... incrível e diverso. Agora, porra, imagina uma Linda Quebrada falando... A Linda fala tanta coisa maravilhosa, incrível, e a gente dá tão pouco biscoito pra ela. É isso que eu ia falar. Pra mim é um negócio que me choca muito, o fato da Linda tá ganhando, tipo, prêmio pelo curta que ela tava fazendo. Fazendo 3 turnês europeias no ano. E é uma das artistas que, assim, lógico, o material da Lin, ele tem uma linguagem muito menos acessível. E, assim, não sejamos ingênuos, a gente sabe disso. E a linha é explícita, né, gente? Exato. Mas, assim, o fato de ter uma produção e ter algum artista que representa a nossa comunidade de uma forma tão ampla, eu acho que é maravilhoso, né, nesse sentido. Mas o que eu vejo, assim, a longo prazo... Não, a longo prazo não, reformulando melhor o que eu queria falar. O que eu vejo de foda nisso é como a curto e longo prazo essas produções LGBTs, elas movimentam a nossa comunidade no sentido de maquiadores que estão participando, né, de produção de clipe, figurinistas que também vão participar de produção de clipe, equipes de produção que vão participar de tudo isso, sabe? Por exemplo, o caso da própria Lia é um caso que eu acompanho mais de perto por ter mais conhecimento. A produção da Lia pra clipe, pras coisas todas, tirando os clipes que são assinados por produtores grandes, assim, tudo corre da gangue dela, sabe? Do tipo, gangue formada de bicha, sapatão e trans que estão fazendo o corre acontecer, sabe? Então eu acho que isso tem que ser valorizado. Se a gente vê ainda acontecendo essas pequenas uniões que vão fortalecendo a comunidade internamente pra, sabe, fazer dinheiro, fazer trabalho e tudo mais, isso precisa ser validado também. Sim, total. Voltando pra pergunta do Hilário, eu não acho que o artista ser LGBT isenta ele de fazer um oportunismo em cima do Pink Money. Até porque mesmo que ele tenha vivência... se ele produz conteúdo para a comunidade LGBT e da mesma forma que o hétero não se posiciona, eu acho que acaba sendo, tipo, oportunista do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui uma justiça que eu até acho que passei uma pergunta e tal, ao Lucas Luco, que assim, eu acho que ele realmente se apropriou de um Pink Money ali em algum momento,
Mas eu lembro de... As pessoas ficaram agredindo ele por ele falar com a Pablo Vittar. Eu no clipe lembro sensual. de ver o clipe e falar assim, caralho, Sim. é um homem hétero do sertanejo, um ambiente tóxico pra caralho, Sim. se esfregando com a Pablo. Sim. É, tipo, mandando um foda-se, total. Sim. Tudo bem, vai ganhar dinheiro com viado? Vai ganhar dinheiro com viado. Mas, mano, isso pode manchar a carreira de uma pessoa aqui no Brasil, E sabe? o fato dele não se incomodar em fazer Exato. um papel E ele romântico. defendeu. É um par romântico, Tipo, sabe? E ele defendeu. Tipo, olha a evolução disso. Ele não tá no clipe, assim, cantando do lado da Pablo. Ele tá Não. fazendo um par romântico, Sim. futurista, apocalíptico com a Pablo Vittar. Sim. Sabe? Então, se tipo... esfregando com ela na água. É, mano, Mas então esfregação. assim, velho, você tem que... Eu acho que, assim, é sobre grana também, mas é também sobre muito você, tipo, apostar e acreditar que aquilo é, tipo, genuíno, sabe? Tipo, eu não acho que, por exemplo... Se o Nego do Borel não tivesse feito tanta bosta, ele faria essas coisas com a Pablo Vittar. Eu acho que seria, tipo, uma coisa genérica. Ou com a Pablo Vittar, ou com qualquer outra drag queen, ou pessoa trans e tal. Tipo, eu acho que seria qualquer coisa genérica. E eu acho que quando uma pessoa faz um negócio desse, mesmo que por Pink Money, até a Luísa Sonza, aqui a gente já, tipo, elevou e tal dela... A gente tem que sim reconhecer, porque ainda, por mais que assim seja o biscoitinho e as pessoas não façam mais que obrigação, porque numa utopia, isso seria normal, a gente trataria como normal. Sim, um homem hétero fazendo um papel ficcional com uma mulher, com uma drag queen, sabe? Sim. No mundo utópico é lindo isso, só que assim, hoje a gente não vive nessa utopia. Sim. Hoje ainda é... Por mais que a gente tenha achado que a gente evolui pra caralho, ainda é se manchar, se envolver com pessoas LGBTs. É que... Pra grande massa, pra nossa bolha, não. É que, só que a gente exemplo, tem que olhar pro mundo aí fora. A galera ainda se vê, tipo, se manchar, andar Isso é junto real, com isso é gay, real, com isso é viado, real. com trans, com lésbica. É que, por exemplo, não acontece o que acontece nos Estados Unidos no sentido de ampla escala. Por exemplo, agora vai ter uma versão live de Ranch com a Vanessa Hudgens, a Tina Shea e a Inclusive, Valentina. está passando agora. Que estamos gravando, não na terça-feira. Tá passando com a Vanessa Hudgens, a Tina Shea e a Valentina de RuPaul. E assim, a Shangela tá no filme da Lady Gaga. Lady Gaga. A Willan também. A Willan também também tá no filme da Lady Gaga. Tipo, tem vários momentos onde a comunidade acaba meio que interagindo abertamente. O RuPaul... Mas isso também é uma coisa muito recente, é de 20 anos pra cá, entendeu? Então, sim. Eles estão avançados talvez em 20 anos. A gente talvez chegue nesse ponto em 2040. Então, é isso que eu fico pensando, assim, tipo, existe um avanço, né? Porque o RuPaul Sim. tem foto segurando a Frances Cobain, a filha do Kurt Cobain. Sim. Esse tipo de coisa aconteceu porque existia uma abertura da comunidade e a comunidade também utilizou desse espaço e eu vejo que as drags estão cada vez utilizando mais desse espaço. Eu acho que a tendência é que os próximos trabalhos feitos eles comecem a dialogar com esses lados de uma forma muito mais orgânica. Que a gente tenha mais participações LGBTs, mais papéis acontecendo e até mesmo o uso inadequado de papéis. Eu acho que isso tende a acontecer cada vez mais. Mas é justamente pela democratização desses papéis a serem cumpridos. Sobre isso, eu acho que eles hoje em dia eles estão numa... Como na maioria de pautas sociais eles estão mais avançados que a gente... Hoje lá fora eles estão conversando sobre pessoas LGBTs fazerem papéis que não envolvam personagens LGBTs. Sim. Tipo, um gay fazer um papel de um hétero, uma trans fazer um papel de uma cis. Sim. E a gente nem tá perto de fazer isso aqui. Sim. A gente tá precisando que uma trans entre na TV primeiro. Sim. Entre num filme blockbuster primeiro. Total. Pra depois a gente pensar nela fazer um papel cis. Sim. A gente tá precisando que cis parem de fazer papéis de Trans, pessoas LGBTs. que o Calvin sim. Raymond pare de fazer papéis de travestis em clipes, Sim, né? Que rolou sim. isso também. E aí, rolou esse negócio do Darren Criss fazer um papel de um cara gay, sim. Gianni Versace. É porque já é o terceiro, segundo, terceiro papel. Isso, eu acho que o papel dele como LGBT. Isso, aí ele fez o papel do namorado do Blaine no Glee. Isso, e agora o namorado do Gianni Versace. Não é o namorado, é o assassino. É o assassino que foi namorado, né? Não, nem foi namorado. Mas foi um caso. Nem foi caso também, é tudo inventado. Gente, tudo tô dando o maior inventado? spoiler aqui de aniversário. Ah, sim, é verdade, foi tudo inventado, é verdade. Tá, eu assisti Tudo também, inventado na cabeça dele, ele é psicopata. mas deu uma baralhada aqui, enfim. E aí ele falou o seguinte, ele falou numa entrevista que ele ia parar de fazer esse queerbaiting, de tipo, interpretar papéis que são de papéis LGBTs que poderiam estar fazendo trabalhos Sim, LGBTs, porque achei tem perfeito da parte dele. Exatamente. Sim. Sabe, tipo,
Vamos pro outro passo, né? É outro passo, porque apesar da gente estar querendo também que pessoas LGBTs façam papéis héteros e que isso não seja mais uma questão, mais uma vez, não estamos numa utopia. Sim. E existem talentos LGBTs que não são reconhecidos. Enquanto tem o Jared Leto ganhando o Oscar por fazer o papel de uma transexual. Sim. Sabe? E aí, tipo, onde tá as transexuais que são atrizes? Elas são atrizes, existem transexuais atrizes. É verdade. Existem lésbicas atrizes, bissexuais atores. É verdade. Enfim, e aí vamos andando. Gente, vamos pra dica das POCs? Vamos, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém tem mais algo a não. acrescentar? Acho que é Tá bom, isso. vamos pra dica das POCs. Quem ia começar com a dica das POCs hoje? Eu começo. Tá, Vai lá. José. Eu já vai sei lá. que ele vai falar. Ok. Fire Festival? Gente, tem um documentário novo na Netflix chamado Fire Festival. Pelo amor de Deus, assistam, deem risada dos ricos. Que na verdade é um festival que quase rolou em 2016 e foi tipo uma grande fraude. E as pessoas chegaram lá e não tinha absolutamente Maravilhosa nada. essa história. Nossa, é E muito o boa. documentário é incrível, dá muita raiva, dá uma alegriazinha de ver rico se fudendo, mas por outro lado também dá uma tristeza, porque eles acabaram com a população da ilha, tipo, ficou bem zoada. Assim. O grande negócio é... Você consegue rir da galera dos ricos se fudendo, pagando milhões pra ir nesse lugar. E só que aí, tipo, bate uma bad que, assim, e os trabalhadores? Os trabalhadores perderam. Eu acompanhei essa história live em 2016, porque saiu na imprensa, eu fiquei acompanhando nos Instagrams, as pessoas com as hashtags e tal, ela mostrando. Bizarro. Eu vou dar agora a minha dica. Eu tô na corrida do Oscar aí, assistindo meus filmes pro Oscar, porque eu sou cinéfilo. Um beijo, dia de cinefilia. E eu assisti The Favourite esse final de semana. E... caralho, eu não poderia estar mais feliz com este filme. É realmente muito bom mesmo. E... eu acho que é isso. Assistam The Favourite. É a minha... Vão no cinema, galera. Vai ser minha dica. Não, outra coisa. Sobre Green Book. Eu ainda não assisti, mas eu li que tem... Green Book também tá na concorrência do Oscar. E tem muito de Green Book que fala sobre Backlash, sobre White Savior, são tipo os brancos salvando os negros, os brancos e os negros ensinando os brancos, e a história tipo de um negro que é totalmente roubada pra dar atenção pra um personagem branco. Então, tipo, rolou muito isso, eu li todos os artigos que falam sobre isso. É só pra quando a gente for assistir, pra gente, sei lá, não sair endeusando esse tipo de coisa, porque... Infiltrados da Clã? Não, esse Infiltrados na Clã é Green Book. perfeito. Porque era a minha sugestão. Esse é o Green Book. Green Book, que é tipo a história de um cara negro e um cara branco há muito tempo atrás, um cara italiano e tal, tipo... E aí eles viajam... Enfim, eu não vou dar spoiler aqui do filme. Eu também não assisti o filme, mas, assim, eu acho que é legal a gente assistir essas coisas com consciência, porque é isso que a gente tá falando. A gente não vai sair também endeusando tudo, né? Tipo, o que a gente vê... E tem gente que... Tem filme que fala sobre racismo, sobre LGBTfobia, mas tem filme que fala dessas pautas de formas erradas. E esse é um filme que falou disso de uma forma errada. Usou todas as formas erradas possíveis pra enaltecer uma pessoa branca numa história de uma pessoa negra. Então é mais ou menos isso. Vamos enaltecer, sim, filmes que levantam pautas sociais importantes, mas com cuidado pra não sair... Caco. Eu tinha duas dicas, né? Tenho, na verdade. A primeira era do Infiltrados da Clã. Eu acho que pra quem quer entender um pouco do movimento negro, das coisas que aconteceram durante todo o período... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim, evidentemente. Mas pra quem quer entender um pouco do movimento histórico, de como isso impactou, quais foram as lutas e como isso refletiu bastante no resto dos movimentos que a gente encontra não só no Brasil como no mundo todo, eu acho que Infiltrados da Clã é muito importante pra isso. E tem um documentário da Netflix da Marsha P. Jensen também. Maravilhoso. E eu acho que, assim, é literalmente lição de casa. Sim. Pra qualquer LGBT, assim. A gente vê hoje em dia essa questão política tão forte, a gente vê as coisas que a gente vem conquistando enquanto comunidade, simbologias que a gente passa a entender como parte da comunidade e tudo mais. Eu acho que é muito bom a gente entender a história e saber um pouco da história da Marsha, saber
a história da nossa comunidade como um todo. Arrasou. Existem várias outras pontes muito importantes dentro da nossa comunidade, mas a história da marcha eu acho que é muito relevante. E novamente, citei lá atrás, bem no comecinho do POC, mas repito novamente, Paris is Burning também é uma referência muito boa para entender a cena de ballroom, de drags, de tudo que acontece na nossa comunidade hoje em dia. Você entendendo através do Paris is Burning, você consegue fazer um paralelo do que é hoje em dia, de como essa cena evoluiu. Você consegue ter um panorama bem legal, histórico também, de como isso melhorou. Isso, viado, arrasou. Bom, minha dica são 2 dicas. Primeiro é uma série da Netflix, que é uma série bem nerd. Eu sou uma bicha nerd, tá, gente? Que é Star Trek Discovery. Maravilhosa. Voltou agora a 2ª temporada. Até no 2º episódio eles colocam igual, vai lançando na gringa, eles estão colocando também no... Igual RuPaul Drag All Stars e tal, eles também estão fazendo isso. E maravilhoso, dá uma catapultada, dá uma renovada na série, na franquia Star Trek. Maravilhoso, vale a pena. O principal personagem é feito por uma mulher negra, bem maravilhosa, que era a Sasha, a Sonic, que era a Sonic. Eu nunca sei falar o nome dela certo, mas enfim, era a Sasha do The Walking Dead. Ela saiu de The Walking Dead e foi ser esse personagem, que é o personagem principal de Star Trek Discovery. Então vale a pena dar uma assistida, tem lá na Netflix as 2 temporadas. A 2ª tá agora, toda semana eles colocam o episódio na 6ª, então vocês vão assistindo. E a 2ª dica, eu vi hoje isso, tá chegando na Europa o Eurovision, que é aquele concurso de musical da Europa. Eu não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece o Eurovision, dá uma googlada aí, dá uma pesquisada, que é um concurso maravilhoso de música que envolve toda a Europa. Nos últimos 10 anos, na verdade, o mundo inteiro está envolvido por causa desse negócio da internet, redes sociais. Aí as músicas acabam se tornando muito populares. E até foi escolhida a Conchita, né? Que foi sim, a Conchita Wurst é uma das... venceu, né? Foi a vencedora foi a primeira transexual a ganhar o programa. E hoje foi escolhida a música, hoje foi anunciada a música da França, que vai concorrer pela França, que é de um youtuber, que é uma pessoa não binária, na verdade, que é a Bilal, pois é. Bilal com L, tá? Não é com U. Bilal Hassani. O nome da música é Rua, que é rei em inglês, e a música é maravilhosa. Ela tem uma presença de palco maravilhosa, e ela tinha participado, antes de ser escolhida pelo voto do público na França, para ser a representante da música francesa lá. Ela tinha participado do The Voice Kids, mas como criança, como menino mesmo, e agora ela tá com um cabelo loiro, maravilhoso, assim, grande, umas roupas meio legais também. Arrasou, vou ouvir. Muito maravilhoso, vale a pena, dá uma pesquisada aí pela Bilal Hassani. Ou procura Música da França Eurovision 2019, se você não conseguiu captar aí o nome, dá uma pesquisada que vai valer a pena, você vai gostar. Bom, eu lembrei de uma coisa. Que eu tava ouvindo muito uma música que lançou, acho que semana passada ou essa semana, que é a Isa com o Caetano Veloso, que é uma regravação de Divino Maravilhoso da Gal Costa. E escutem, porque é incrível. Nossa, e o vídeo é muito bom, eles interagindo, né? E eu acho que a dica maior desse episódio é: vamos consumir conteúdos LGBTs. Sim. Vamos exaltar artistas LGBTs, conteúdos LGBTs, produtos LGBTs, lojas LGBTs. Tudo, gente. A gente precisa se erguer como comunidade, porque no final mesmo é nós por nós. Exato. Né? Fazer o dinheiro circular primeiro entre a gente, pra depois começar a tomar forma. A dica maior desse episódio é isso. Tipo, não precisa parar de ouvir as coisas que você ouve, como a gente disse, ouve aí com consciência, pelo menos. Mas vamos dar o valor necessário pra isso. Pra eles. E a gente sempre comenta aqui, né, aproveitando da dica das POCs, mas vocês também podem mandar as dicas das POCs de vocês pra gente. Sim, exato. Nossas redes, @POC de Cultura, seja no Instagram, seja no Twitter, seja onde for. Vocês podem mandar pra gente também quais são as dicas das POCs de vocês, porque a gente também quer saber, e às vezes é muito bom, né, conhecer coisas que a gente não sabe. Isso, recebemos e-mails do nosso estouro que ele teve essa semana com o Choque de Cultura retweetando a gente. A gente recebeu bastante e-mail. A gente não esqueceu, tá? A gente quer fazer talvez um episódio especial disso, porque eu acho que
rola. Então, assim, a gente tá com aqui os e-mails que a gente recebeu, a gente já leu e tal. Muito bonitinhos vocês enviando. Obrigado, não deixem de enviar. Isso, continue enviando. @gmail.com. E aí é isso, gente. Vamos. É isso, gente. Um Fortaleça as beijo. POC. Boa semana pra todos. É isso. Uhul. Beijo. Beijo Tchau, tchau. e que seja muito bom esse dia da visibilidade trans pra trazer muita informação e muita cultura pra todo mundo, gente. Beijo. Isso. Beijos.